Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior, sou um dos líderes e pastor do Movimento Radiação. Prazer estar com vocês nesse início de semana, nessa segunda-feira. Oi, pessoal, aqui é a Ana Paula, também líder do Movimento Radiação, Você não vai falar? que eu sou sua esposa. É. Não aguento mais o aham. Solta a vinheta. Pessoal, ela não está querendo ouvir mais o meu aham. Se você quiser continuar ouvindo o meu aham, comente por favor no YouTube, no Spotify. No Spotify não dá. Não dá para comentar? Não. Então comenta onde der. Porque ela quer que eu pare de fazer o aham quando ela fala que é minha esposa. E se não tiver comentário, eu vou parar em respeito a ela. Mas se vocês pedirem, a gente continua. Isso aí, galera, vamos lá. Hoje, Júnior, é dia de começar desrespeitando a sabedoria popular de não discutir sobre política, futebol e religião. Calma, galera. Fica tranquilo que não vamos discutir política. E futebol não dá, né? Não, o futebol tá parado, não dá mesmo. Mas a gente se despede da série Urbanite falando sobre a cidade da religião. E para isso, Júnior, a gente vai seguir o protocolo, aí sim, esse protocolo a gente segue e dá aquela relembrada na reflexão de sábado. Legal. Quando a gente, sábado, começou a falar da ideia de cidade da religião, na verdade, quando eu comecei a pensar no assunto e refletir, eu achei interessante que a gente falasse sobre duas cidades, trouxesse dois pontos de vista. O ponto de vista de duas cidades da religião que são simbólicas na Bíblia, Babilônia e Jerusalém. Babilônia simbolizando a cidade das muitas religiões. Do ponto de vista bíblico, para ser muito honesto, da falsa religião. Ela representa o distanciamento do único Deus, da ideia do Deus criador de todas as coisas. E isso se reflete na nossa sociedade, né? Na nossa história, a gente dá espaço para diversidade, amplia o nosso conceito de pluralismo e, ao mesmo tempo, a gente perde valores absolutos, né? Ou seja, crenças absolutas. Mas assim, o relativo ele é importante, ele tem o seu lugar, a diversidade tem o seu lugar. Sim. Mas a diversidade só tem o seu lugar a partir também dessa tensão com o absoluto. Porque qualquer frase que a gente está dizendo aqui, a frase em si, ela é um absoluto. Sim. Se eu disser não existem absolutos, você está dizendo um absoluto. Essa frase, para ela ter sentido, ela precisa partir de um absoluto. Então, o absoluto ela gera a possibilidade da gente refletir sobre a diversidade, sobre a complexidade do mundo. Mas esse é um outro assunto para um outro podcast. Voltando aqui, a gente falou um pouco sobre a segunda cidade, a cidade de Jerusalém. Ela representa, talvez, a cidade da religião verdadeira, onde se tem lá o único Deus. E aí eu trabalhei que nas duas cidades, seja na Babilônia ou na Jerusalém, é possível desenvolver uma urbanite. A urbanite, numa cidade, talvez está ligado mais à confusão religiosa, porque quando se mistura muito, se gera às vezes confusão. Na outra cidade... Pega um pouquinho de um, pega um pouquinho da outra, pega um pouquinho e faz a sua própria. Isso, você faz um kit. É um kit religioso. Você vai como se fosse uma prateleira de supermercado. Eu gosto um pouco disso aqui, dessa religião, um pouquinho daquela, um pouquinho daquela. E hoje, devido a esse conceito da relativização de todas as coisas, é muito normal. As pessoas não conseguem nem perceber a confusão disso. Mas na outra, a gente vai ter a questão da hipocrisia. Porque quando você tem um negócio verdadeiro e você tenta responder aquilo com uma correção moral absoluta, e você nem sempre consegue, ou quase nunca consegue, para você manter, você tem que criar um ambiente hipócrita. Dá para a gente então entrar no texto bíblico. Nós usamos o texto de Lucas 15, a parábola conhecida como parábola do filho pródigo, mas que hoje é muito melhor a gente conseguir chamá-la de a parábola do pai que tinha 2 filhos. Por quê? Porque o filho mais novo e o filho mais velho vão representar de alguma forma a vida nessas duas cidades. Legal. Se a gente começar pelo filho mais novo, a parábola é muito conhecida, né? Sim. É a ideia do filho que pede a herança para o pai e vai embora viver numa terra distante de forma desordenada. Chegando lá,
Ele vive por um tempo assim e de repente ele se encontra com o fim Dinheiro. do dinheiro. E a partir daí ele cai em si e decide voltar para casa do pai para falar: Puxa, eu tô pior que os empregados do meu pai, eu vou voltar. E esse menino, ele representa essa ideia, porque tem alguns conceitos aí interessantes. Ele decide dizer para o pai que o pai não tem valor para ele. Quando ele fala assim, me dá a parte na herança, ele está dizendo assim, pai, para mim o senhor não tem mais valor. Eu disse sobre isso lá. Nesse momento, quando ele decide se afastar do pai, e que é muito próprio das grandes cidades, das metrópoles, é uma urbanite muito presente, se afastar dessa ideia de Deus. Eu citei o U2, inclusive. Naquela música que o coro diz assim, né? But I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. A busca do filho mais novo, quando ele decide se afastar do pai, ele está querendo conhecer a vida, conhecer as coisas, por ele próprio. É talvez um autoconhecimento. E aí, o YouTube ele reflete bem esse conceito, ao dizer assim, eu já procurei em tantos lugares, já vivi tantas coisas e eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Essa busca do autoconhecimento ela é muito presente nessa cidade, numa cidade como essa, que tem essa urbanite, essa confusão acontece e o abandono da verdade vai acontecer junto. Mas isso acontece, Júnior, e olha que interessante, porque a busca pela espiritualidade, ela tá como objetivo talvez não correto. Veja, as pessoas às vezes buscam tão longe, buscam tão de maneiras tão complexas e ritualísticas e Sim, vão tão longe, enquanto se a gente olhar para a base do Evangelho de Jesus, ele nada mais é do que um convite ao relacionamento. E isso é uma vida de mão dupla, porque você se conecta com seu Criador e passa a co-criar com Ele, no momento. E nesse momento, você encontra a sua identidade nele. E isso produz autoconhecimento. o detalhe é que ao ir distante, você perde o relacionamento. E perde o referencial também. Perde o referencial. Esse menino, ele teria essa oportunidade do diverso, do relativo, de conhecer muita coisa, porque esse pai não é um carrasco. Sim, E isso é fica interessante claro. dessa parábola, porque se fosse um carrasco, esse pai é o dono da Uhum. propriedade. E o filho fala, me dá. O pai poderia dizer assim, não dou, vai embora. Você não quer ser meu filho, vai embora. Se Aham. vira. Sim. O pai dá, porque o pai ama. E o pai deixa o menino bater a cabeça, vamos dizer assim. O detalhe da questão do autoconhecimento, ele vai acontecer quando a Uhum. gente encontra a nossa identidade. Mas tem um fator aí muito interessante. O autoconhecimento, no relacionamento com Jesus, ele não é autocentrado. Sim. O referencial não é você mesmo. Não, você vai se conhecer, mas ele não é autocentrado em você, porque o teu autoconhecimento está baseado nele, No relacionamento com ele. no relacionamento com ele. Sim. Aí a gente continuou para falar um pouco do filho mais velho. Uhum. O filho mais velho, ele é o oposto. Ele vive na Jerusalém, né? Ele não foi embora da casa do pai. Ele decidiu. Conceitualmente, ele vive em Jerusalém. Isso aí, conceitualmente ele vive numa cidade como Jerusalém. Uhum. Ele é um cara de um padrão moral reto. Uhum. Porque ele vai dizer assim, no texto ele diz lá, quando ele sabe que o irmão dele voltou Uhum. e ele ouve música e dança, ele pergunta para o empregado assim, mas o que está acontecendo? E o empregado fala, teu irmão voltou e teu pai Tá dando festa. tá dando a festa, fazendo churrasco para ele. E ele fica Louco. revoltado. Uhum. Quando o pai sai da festa para falar com ele, para usar a expressão, ele solta os cachorros em cima do pai. Surta. Ele surta, ele fala assim: escuta aqui, eu sou que nem Aquele os... mimado vai embora, pega o dinheiro Isso, e eu que fico aqui. eu sou um escravo aqui dentro. Eu nunca desobedeci você. Eu nunca tive um cabrito para comer com meus amigos e você faz isso para esse que fez tudo Tudo errado? isso. Uhum. Então, ele tem um conceito de religião também que gerou uma urbanite nele. A religião para ele é pesada. Uhum. Ele se considera escravo. Ele acha que obedecer é algo que vai gerar estrelinha, ponto para ele de alguma forma, porque ele precisa, o pai precisa reconhecer que ele é obediente. Uhum. E assim, que hipocrisia para já usar a urbanite, né?
Nunca desobedeci às tuas ordens é muito para um filho dizer para um pai, né? Sim. Então, É aquela famosa quando você tá nervoso, você coloca tudo no mesmo saco. Daí eu nunca te desobedeci, isso, né? ele jogou no ventilador. Por quê? Porque a pessoa que vive assim, com o conceito de que para agradar o pai, ele precisa fazer tudo corretamente, uma hora ele vai errar. E aí se cria uma urbanite, porque eu preciso mostrar para as pessoas, ou da minha família, ou da minha comunidade cristã, ou do meu trabalho, que eu sou aquilo. E aí, Certinho. eu crio uma máscara Uhum. para me proteger e para me defender do que eu sou mesmo na essência, no íntimo. Mas, Júnior, nós somos culpados. E quando eu digo nós, eu quero dizer a classe cristã, vamos dizer assim. Nós somos culpados por sermos tratados como hipócritas, pois nós nos vendemos como seres humanos sem erro, imaculados praticamente, né? E esse é um conceito que é impossível de sustentar. Eu concordo assim com você, só queria fazer um adendo que eu sei que você concorda comigo. É realmente uma generalização que nos afeta, mas é óbvio que tem as exceções de Por gente favor. que. Sim, não, com certeza. Mas assim, no geral, Sim, a gente quebra a cara. Por quê? Porque nós nos tornamos vítimas das nossas próprias acusações. Porque a gente produz, ou pelo menos a gente reduz a espiritualidade a uma lista a parâmetros morais. E adicionamos aí um julgamento ainda, né? Tem um livro que chama Descrentes. E, e eu achei interessante porque o autor, eu até trouxe aqui a citação, o Jim White, ele fala assim: nós temos de parar de nos apresentar, nós temos que parar de nos apresentar como a mensagem e começar a apresentar Jesus como a mensagem. Haverá decepção com os cristãos enquanto houver pessoas imperfeitas. Uma vez que todos os cristãos são imperfeitos, sempre haverá decepção. Por isso, temos de parar de atrelar a mensagem de Cristo aos nossos esforços cambaleantes. sim, esse livro é bem Ele perde a interessante. perspectiva aqui também, né? Mais uma vez, a hipocrisia ela gera quando a gente tira Jesus do centro e mais uma vez olha para nós mesmos. Sim, de novo é autocentrado. A hipocrisia, de novo, Sim, tem essa questão de se autocentrar. Você olha para si, né? sim, O que você está fazendo para Deus, na verdade, você está fazendo para se convencer de que você é bom. é bom e aceitável diante de Deus, né? Uhum, Esse livro, só para quem de repente quiser ler, é um livro feito pelo Instituto Barna uhum, e é uma análise do que as pessoas que estão fora do ambiente cristão pensam sobre os cristãos. E um dos aspectos presentes no livro, parte do trecho que você leu, é a questão que os cristãos são hipócritas, né? uhum, sim. Bom, e aí pensando nisso, já sabendo, problematizando qual é a urbanite, né? Que é a hipocrisia, que gera a hipocrisia, certo? Qual que é o antídoto, então, para essa doença? Pois é, para as duas, né? Sim, Tanto para hipocrisia quanto para confusão religiosa. Porque se sim, na confusão religiosa a gente abandona a verdade, na hipocrisia a gente abandona a honestidade. sim. A gente tratou disso. O antídoto, para ser objetivo, é receber o amor e a graça de Deus, como o filho mais novo fez. E é interessante perceber que os dois têm cura, né, Júnior? Tem. O pai, se a gente for olhar para o pai, que simboliza Deus, ele vai de encontro com os dois. No filho mais novo, quando o filho aponta lá na estrada, o pai corre ao seu encontro ao avistá-lo, certo? Isso. E no caso do mais velho, como você mesmo já ponderou, quando ele sai da festa e vai bater um papo com ele, vai conversar para entender o porquê da chateação. É interessante perceber como que ele trata com peculiaridade os dois. Um filho, cada filho ele trata de um jeito, mas Sim. é a mesma ação para com os dois, ou Amor. seja, amor, ele vai atrás. Sim, ele vai atrás dos dois, porque os dois estão doentes Uhum, e os dois precisam de cura. sim.
É interessante, o Tim Keller, ele tem um livro que chama O Deus Pródigo, baseado nesse trecho de Lucas 15, da parábola do filho pródigo. E ele chama o livro de Deus Pródigo. Por quê? Porque ele vai reconhecer ali essa parábola. Você que gosta de ler a Bíblia, Lucas 15 não dá para ler isolado. Você tem que ler Lucas 15 ligado às duas primeiras parábolas. A primeira é da ovelha perdida. Tem 100 ovelhas, uma se perde, o pastor vai atrás dessa uma. Sim. Na outra, a mulher tem 10 moedas, ela perde uma, e aí ela revira a casa para achar essa uma. Na segunda, o filho vai embora. Na terceira. Na terceira, e ninguém vai atrás. Isso. Os primeiros ouvintes dessa parábola de Jesus talvez tenham a expectativa de dizer assim, quem vai atrás? Porque nas duas primeiras alguém vai atrás. Na terceira ninguém vai E quando atrás. você diz ouvintes, eram aqueles que estavam recebendo a mensagem, estavam ouvindo a parábola diretamente de Jesus. Pela primeira vez ali, contada. O detalhe é que ninguém vai atrás. E sabe por que ninguém vai atrás? Porque no início da parábola, o Tim Keller vai argumentar que, e isso está lá, está escrito em Lucas 15, o pai dividiu as propriedades entre os dois filhos. O filho mais velho, por ser o primogênito, leva 2/3 da herança. O filho mais novo leva 1/3 da herança. Quem recebe mais é o mais velho. Com o que o pai fica? Nesse momento, praticamente com nada. Assim, ele distribuiu as suas propriedades. Ele colocou no nome dos dois filhos. Um ficou e o outro foi. Quem deveria ir, nessa circunstância, atrás do filho que saiu é o mais velho. A expectativa do primeiro ouvinte... Culturalmente, o que se esperava era que o filho mais velho tomasse a posição do pai e fosse atrás do irmão mais novo. Exatamente. Certo? Ele não vai. E aí, ele, ao não ir, ele se torna talvez o vilão, vamos dizer assim, dessa história. O irmão, né? O irmão mais velho. O detalhe é que Jesus, de alguma forma, para o Tim Keller, ele está dizendo assim que o irmão mais velho de verdade vai atrás, como Jesus veio atrás da gente. Como o pai que perdeu a humanidade, que se distanciou, e aí Jesus vem como irmão mais velho resgatar a gente. E isso tem um alto preço. Quem está pagando a festa é o irmão mais velho. O pai diz pro filho mais velho, tudo que eu tenho é seu. Ele não quer pagar o preço. Jesus pagou o preço. Jesus decidiu pagar o preço. Então, assim, o que ele está pedindo é para que essas urbanites, elas são resolvidas com a aceitação da graça e da misericórdia de Deus. E é interessante, um último conceito aqui para concluir, é o conceito de pecado. Porque pecado, para a gente, geralmente é fazer coisas erradas, certo? Sim. Nessa parábola, parece que o conceito aumenta um pouco. Às vezes, fazerem as coisas certas com a motivação errada também é um pecado. E aí o Tim Keller vai argumentar que pecado, de forma ampliada nessa parábola, é tentar ocupar o lugar de Deus. Se eu, com a minha retidão, tento ser Deus para mim mesmo, ou o outro que decidiu por um caminho próprio, independente, tenta ser Deus para si mesmo, esse é o pecado, é tirar Deus da parceria. Do centro. Muito bem. Então a gente caminha aqui para a nossa última parte, que é a aplicação nos pilares da nossa missão no Radiação, que é refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Nós reconhecemos a importância de aceitar esse amor e a graça dele. E aí, como primeira pergunta da base de refletir é: por que é que você tem buscado a espiritualidade? É somente para autoconhecimento e benefício próprio, como a gente discutiu aqui, que em alguns momentos a gente perde o foco? Ou você tem buscado pelo conceito do Evangelho de Cristo, que é um convite ao relacionamento e não simplesmente um olhar introspectivo para você mesmo, como se você fosse a sua prioridade? Essa é uma boa reflexão que vale para os dois filhos, tá? Sim. Porque em um ou outro a gente acaba
centrando Desvirtuando. no benefício próprio Sim, e centrando em si. isso aí. A gente vai ser objeto de solução, Uhum, a gente vai se conhecer, sim, vai encontrar identidade, mas sim. você tem razão, no Evangelho o foco não está na gente, está em Jesus. E aí no pilar experimentar, o convite é para você experimentar tirar o foco de você e colocar Cristo. É isso Então, aí. nós temos o hábito de achar que a humanidade se resume ao nosso umbigo, né? Tanto é que na nossa oração a gente sempre olha para as nossas necessidades, né? Ou quando Deus não me responde, ou é sempre você e o seu próprio mundo, né? E nisso não tem problema nenhum, a gente entende, é claro que é normal, né? Só que a gente não pode não pode esquecer que o plano de salvação, ele é macro, ele é muito maior do que essas preocupações de curto prazo. Não que Deus não nos ouve, não que Deus não está conosco nos nossos pequenos dilemas e nas nossas grandes necessidades, mas o plano de salvação não se resume a isso. Você até disse um pouco atrás ali, o pai ama os dois filhos e ama na sua individualidade, trata Sim. cada um diferente. Então, assim, não é que está fora. Nós temos esse aspecto do amor e da preocupação individual, mas realmente, quando a gente tira o foco da gente, a gente vê uma visão mais ampla. Isso aí. No último pilar, expressão, a gente, bem objetivo aqui, ó, menos relativismo, menos hipocrisia. Participe da festa, deixa a vida ser menos pesada e, ao mesmo tempo, menos confusa. Isso é possível ao conhecer a graça de Deus através do relacionamento com o verdadeiro irmão mais velho. Jesus Cristo. É isso aí. Pessoal, a gente chega então ao final desse podcast da segunda-feira, fazendo aí um convite para o nosso encontro virtual de sábado, que nada mais, nada menos falaremos sobre a Páscoa e uma Páscoa dentro de casa. Que engraçado, a gente estava conversando, né? Muito similar à primeira Páscoa. É isso aí, a gente vai falar um pouco sobre isso sábado que vem. Fica com a gente no mais uma excelente semana e que Deus abençoe todos vocês. É isso aí, se inscreva lá no nosso YouTube e comente aí se eu posso continuar falando aham ou não, tá bom? Falou, pessoal! Tchau, pessoal.